Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a neuroradiologia do acidente vascular encefálico, focando principalmente no AVE isquêmico, que é o mais comum, 80% dos casos, e focando também principalmente no exame de imagem mais acessível, que é a tomografia computadorizada de crânio, certo? Essa aula vai ser dividida em algumas etapas. Eu vou falar primeiro da tomografia computadorizada de crânio, depois eu vou falar da ressonância magnética, depois eu vou falar um pouco sobre o acidente vascular encefálico hemorrágico. Mas antes, eu preciso falar de alguns conceitos anatômicos que são essenciais para a compreensão do que eu vou falar mais à frente. Então, vamos lá. Primeiro conceito que eu queria deixar claro, um conceito bem simples e básico, é o conceito aí da divisão em lobos cerebrais. O lobo frontal representado aqui em vermelho, na parte mais anterior do encéfalo. O lobo parietal na parte superior e lateral, representado em azul. E inferior a ele, o lobo temporal, representado em amarelo, e o occipital em verde. Certo? Essa divisão é importante, principalmente mais à frente, quando a gente for correlacionar com a perda funcional que ocorre nos acidentes vasculares encefálicos. Seguindo adiante, a gente tem uma divisão que eu também considerei relevante aqui para o nosso tema, que é uma divisão que tem relação com a origem embrionária do encéfalo, do sistema nervoso central. Essa divisão, representada aqui em cores, seria do telencéfalo, que é o cérebro propriamente dito, o diencéfalo, que contém o tálamo e o hipotálamo, e o cerebelo, que está representado em vermelho, nessa região aí infratentorial. Outra coisa importante é a gente saber aí a divisão do tronco encefálico em mesencéfalo na parte mais superior, ponte na parte mais intermediária, e o bulbo na parte mais caudal. Outra questão importantíssima, essencial para se entender esse assunto, é conhecer os territórios vasculares e conhecer os vasos que irrigam esses territórios vasculares. Esses vasos eles formam o polígono de Willis, o famoso polígono de Willis. Vamos aí ver as principais artérias que o compõem. Não vale a pena saber cada detalhe aqui, eu quero saber que se saiba apenas o grosso aí do polígono de Willis para poder compreender melhor as alterações que eu vou falar mais à frente. Primeira artéria que eu quero representar aqui, que eu quero destacar, é a artéria vertebral, que na verdade são duas. Vai ser essa aqui que está com a seta apontando e essa outra simétrica contralateral. Outra é a artéria basilar, que vai ser a fusão das duas artérias vertebrais e vai formar o sistema vértebro-basilar, percorrendo pela circulação posterior, vai formar a circulação posterior do encéfalo e vai se dividir em artérias cerebrais posteriores, certo? Que são essas aqui representadas pela seta e a sua contralateral. Outro sistema que vai ser um dos componentes do polígono de Willis vai ser o sistema carotídeo, que vai ser formado a partir das carótidas internas, que bifurcaram lá embaixo, a nível de pescoço, se bifurcaram da carótida comum para a carótida interna e externa, certo? Aí daí as carótidas internas, que estão representadas pelas setas, vão se dividir em artérias cerebrais, vão se transformar em artéria cerebral média, certo? E em artéria cerebral anterior, ok? Daí a gente tem que saber também quais são os ramos comunicantes, quais são as anastomoses que ligam essas principais artérias, que são a artéria cerebral anterior, posterior e a média. A artéria cerebral anterior é ligada pela artéria comunicante anterior. As duas artérias cerebrais anteriores são interligadas por essa artéria comunicante anterior. E existe também a comunicante posterior, que liga o sistema vértebro-basilar com o sistema carotídeo, certo? Vai ligar aí a cerebral média com a cerebral posterior. Aí uma visão geral de todos os vasos que eu destaquei, certo? Que são importantes para compreender no polígono de Willis. Aí estão representados esquematicamente, de uma maneira aproximada, os territórios vasculares das três principais artérias ali mostradas no polígono de Willis, que são a artéria cerebral média, que tem esse território aí mais lateralizado,
representado em vermelho. O território da cerebral anterior é esse mais anteriorizado e na região superior também do encéfalo. E a artéria cerebral posterior é a que pega a parte occipital, né, a parte mais posterior do encéfalo, representada em azul. Nessa imagem, um corte axial, uma tomografia computadorizada de crânio, uma imagem mais realista da representação dos territórios vasculares, onde nós temos a artéria cerebral média sendo representada em vermelho, cerebral anterior também em amarelo, como na imagem anterior, e a cerebral posterior representada em azul, delimitando esses territórios. Lembrando que isso aí é uma aproximação, existem outras artérias menores que principalmente se você for percorrendo outros cortes, elas vão ter uma importância maior desses territórios vasculares. Mas o grosso é essa divisão em 3 territórios dessas 3 principais artérias. Isso é importantíssimo de se saber. Outro ponto importante que vale ressaltar é o sistema de ventrículos do cérebro, que é composto pelos ventrículos laterais, que são esses 2 primeiros aqui. São 2, por isso que logo depois nós vamos direto para o terceiro ventrículo. Não existe, por exemplo, a denominação primeiro e segundo ventrículo, porque são eles os ventrículos laterais. Do terceiro ventrículo nós temos o aqueduto do cérebro e em seguida vai formar aqui o quarto ventrículo, certo? Que fica em contato com o cerebelo e com o tronco encefálico, certo? Então essas estruturas são importantes porque elas vão ser responsáveis por armazenar e por permitir o escoamento do líquido cefalorraquidiano, e qualquer obstrução, qualquer alteração da sua estrutura anatômica podem levar a consequências potencialmente deletérias, como uma hidrocefalia importante, gerando sintomatologia, certo? Que a gente pode ver uma situação de um AVE hemorrágico, por exemplo, onde há obstrução dessas estruturas pelo sangue, impedindo o escoamento do líquido. Agora um momento essencial que nós não podemos negligenciar, que é conhecer um pouco sobre os núcleos da base, porque é a partir deles que a gente vai reconhecer as principais alterações isquêmicas precoces do acidente vascular encefálico isquêmico, certo? Portanto, vamos começar aí pelo núcleo caudado, a cabeça do núcleo caudado, representado em vermelho. Temos também o globo pálido, representado em azul, o putamen em azul mais claro e mais lateralizado. Lembrar que o putamen é sempre mais lateralizado, e a junção dessas duas estruturas, o globo pálido e o putamen, vai dar origem ao núcleo lentiforme, que é essa estrutura pontilhada que tem uma forma de uma lente biconvexa, por isso esse nome lentiforme, certo? E logo abaixo o tálamo, que está representado em verde, certo? E essa região que forma uma coisa semelhante a um X, uma região de substância branca entre os núcleos, certo? Nós vamos chamar de cápsula interna, está representada por essa linha pontilhada mais espessa, certo? Nessa imagem temos o corte coronal do encéfalo, demonstrando esquematicamente a artéria cerebral média, que é a principal artéria cometida no AVE isquêmico, certo? E nós sabemos também que essa artéria é a artéria que tem o maior território vascular, como a gente já falou em imagens anteriores, e ela é dividida em 3 partes, a parte M1, M2 e M3. Esse M vem de média, do nome de artéria cerebral média. Na parte proximal, que é a parte M1, nós temos os ramos que são chamados de artérias lentículas striadas, que vão fazer a irrigação da cápsula interna, do núcleo caudado e do núcleo lentiforme, certo? E são principalmente acometidas no contexto do AVE hemorrágico, na situação que nós temos aí a hipertensão, formando os aneurismas de Charcot-Bouchard, que são rompidos e formando o AVE hemorrágico dessa região, que pode trazer consequências motoras para os nossos pacientes, tendo em vista que a inervação motora do córtex vai passar toda por aí, certo? Por essa região da cápsula interna. Pronto, a parte de anatomia era basicamente essa, o essencial, essa parte que eu mostrei. Claro que existem outros detalhes que são importantes também, mas não vale a pena a gente entrar tanto
nesse mérito agora. Vamos falar agora um pouco da parte fisiológica. Eu quero falar um pouco sobre o tipo de edema, os dois tipos de edema que nós podemos encontrar, que vão justificar e vão nos ajudar a raciocinar bastante na questão das alterações que nós vamos encontrar na imagem radiológica do AVE, tanto isquêmico como hemorrágico, certo? Para começar, temos a representação desse vaso, dessa artéria, que vai irrigar essa célula, que tem aí o seu citoplasma, o seu núcleo, e vai receber desse vaso, vai receber oxigênio e nutrientes. E com isso vai produzir energia e armazenar essa energia em forma de ATP, certo? Esse ATP é fundamental para o funcionamento da bomba de sódio e potássio, que vai realizar as trocas, certo, desses eletrólitos, vai promover o influxo de potássio para a célula e o efluxo do sódio, certo, mantendo o equilíbrio osmótico. A partir do momento que você tem um trombo obstruindo, ocluindo essa artéria, esse trombo vai impedir a entrada de oxigênio, a chegada de oxigênio e nutrientes, diminuindo a quantidade de energia, de ATP acumulado nessa célula, e impedindo o correto funcionamento da bomba de sódio e potássio, que vai agora perder a sua função e nós vamos ter uma entrada maior de sódio na célula, uma saída de potássio, e com essa entrada de sódio nós vamos ter aí uma pressão osmótica aumentada, puxando mais água para dentro da célula, produzindo edema citotóxico, certo? De modo semelhante, nós temos essa representação esquemática de um vaso sanguíneo, um capilar, envolto por essas duas camadas de células, que são o endotélio vascular e que contém o plasma, que está inserido aí dentro do vaso e é contido pelas ligações entre as células, que são interligadas pela matriz extracelular, pelos desmossomos e outras estruturas que são responsáveis por impedir que esse líquido extravase. Então, essas células vão sofrer com essa isquemia, que é submetida devido à oclusão do vaso, e justamente o que ocorre no acidente vascular encefálico. Então, por essa oclusão, com o tempo, essas moléculas de adesão vão se enfraquecendo e vão perdendo sua função, e esse líquido vai extravasar, e isso é o que consiste no edema vasogênico. Portanto, é um edema que vai ter um líquido extravasando para o extravascular, certo? Portanto, vai ter um efeito de massa, vai ter um aspecto diferente do edema citotóxico, que é o edema somente no intracelular. Bom, eu reuni essas imagens para a gente conseguir aprender aqui de uma vez por todas a diferenciar as sequências da ressonância magnética, tanto entre si como diferenciá-la da tomografia computadorizada, começando aqui por essa imagem que nós temos a substância branca sendo realmente mais branca e a substância cinzenta sendo mais acinzentada, e a calota craniana pouco espessa, fininha aqui, que nos leva a crer que seja uma ressonância magnética, e a água, certo? A parte do líquor está aí representada por uma cor mais escura, ou seja, todas as características são características mais anatômicas, são da sequência T1, correto? Enquanto que na imagem ao lado nós temos a substância branca de cor mais escura, mais acinzentada, e a substância cinzenta mais esbranquiçada. E a água, a parte de líquor, está mais branca, está bastante branca, o hipersinal aí, na parte dos ventrículos laterais, na parte da parte subaracnoide, certo? Que leva a crer que seja uma imagem em T2, balanceada e ponderada em T2. Várias outras sequências são baseadas na sequência de T2, certo? Portanto, vai ser um T2 com algumas modificações. É bom isso para memorizar. O flare é uma delas, que é essa imagem aqui, que vai ser tudo igual ao T2, exceto a parte da água, que vai ser, em vez de branco, vai ser suprimida. A água fisiológica vai ser suprimida, o líquor vai ser suprimido, e vai ficar preto, certo? Então, substância branca vai estar cinzenta, substância cinzenta vai estar branca e a água vai estar preta, certo? Pulando essa daqui,
vamos direto para essa, que é a da difusão, certo? A difusão vai ser muito parecida com o flare, só que ela vai ter uma resolução menor, certo? É uma imagem de menor qualidade, mas ela apresenta substância branca acinzentada também, substância cinzenta esbranquiçada, e a parte de água fisiológica vai ser escura também, certo? Nós temos aqui, voltando um pouco, o mapa de ADC, que vai servir basicamente para nós conferirmos se o que a gente viu na difusão está correto ou não. A difusão é uma sequência muito importante na avaliação do AVC, principalmente isquêmico, certo? E nós vamos falar bastante dela nessa aula. Na imagem seguinte, nós temos uma imagem de tomografia de crânio, que nós podemos diferenciar principalmente por essa calota craniana mais espessa. Lembrar que a tomografia é o exame que a gente consegue ver melhor o osso, muito melhor do que a ressonância magnética, certo? Que no caso a ressonância magnética é melhor para ver as partes moles. Então nós temos aqui uma característica das partes moles aqui de uma substância branca mais escura, mais acinzentada, e a substância cinzenta mais esbranquiçada na tomografia, enquanto que a água é mais escura também, ok? É mais intuitivo, porque você lembra da questão da densidade do material mesmo, você lembra da reflexão e do que vai absorver mais raio-x ou não, certo? E a mais fácil de todas, porque é colorida, é a sequência é a questão da perfusão, né? Que pode ser tanto a sequência de perfusão na ressonância magnética e pode ser na tomografia também, que é o caso dessa imagem. Nós temos aí o nome de cada uma para facilitar, se quiser dar uma pausada, relembrar cada característica de cada um. É bom saber isso aí para entender tanto a aula como para aprender para a vida. Tá, então para que a gente vai pedir um exame de imagem do acidente vascular encefálico? Os 4 principais motivos podem ser resumidos nos 4 P's. O primeiro P é o P de parênquima. Você vai avaliar os sinais precoces de isquemia nesse parênquima cerebral e vai principalmente excluir hemorragia. Isso é fundamental para decidir qual vai ser a sua conduta frente ao paciente que está com um acidente vascular encefálico, que está com queixas que lhe levam a essa suspeita, porque você vai decidir entre trombolizar ou não, entre levar esse paciente para uma sala de cirurgia ou não, certo? Então vai ser o primeiro P. O segundo P vem de pipes, que é uma palavra em inglês, significa canos, e os canos seriam justamente os vasos. Você vai avaliar a circulação extra e intracraniana, ou seja, você vai ver se tem trombo, você vai ver se tem dissecção de algum vaso, tanto dentro do crânio como fora do crânio, por exemplo, fora, sendo uma carótida interna com a dissecção, certo? Uma carótida comum que está gerando aí uma sintomatologia de AVE. O terceiro P é o P de perfusão, quando você vai avaliar o volume de sangue cerebral, o seu fluxo, e para isso você vai usar a sequência de perfusão, você vai usar o exame de perfusão, que nem sempre está disponível, mas é uma possibilidade aí, é um dos objetivos da solicitação do exame de imagem. E o outro P, o último P, é o P de penumbra, onde você vai avaliar as áreas de tecido em risco de isquemia, ou seja, a parte que está sendo danificada pela isquemia, mas não é um tecido morto ainda, ou seja, você vai avaliar isso para saber se vale a pena ou não tratar. Bom, para começar, nós vamos falar da tomografia computadorizada, abordando primeiro o AVE isquêmico. Primeiro, a gente tem que saber quais são os sinais precoces do AVE isquêmico na tomografia, certo? São esses 5 principais. O sinal da artéria hiperdensa, que é o sinal mais precoce de todos, mas é um sinal relativamente raro de se ver. Nós temos também o apagamento de núcleos da base, certo? Que ocorre justamente por conta daquele edema citotóxico que eu tinha falado lá no começo. Esse edema citotóxico vai ocorrer devido à lesão das células, aquela perda do funcionamento da bomba de sódio e potássio, e vai ter um acúmulo intracelular de plasma, de água, certo? E por isso vai ter um borramento aí na imagem, fazendo um apagamento desses núcleos da base, certo?
A perda da interface da substância branca e cinzenta também vai ocorrer pelo mesmo motivo, por esse edema citotóxico. O apagamento dos sucos também, você vai ter um edema, então você vai aproximar os sucos uns dos outros e vai dificultar a sua visibilidade. E a hipodensidade também por conta desse edema citotóxico. Por isso que é até importante entender a fisiopatologia, que você já consegue raciocinar bem com relação às alterações precoces do AVI. Bom, qual é o sinal da artéria hiperdensa? O sinal da artéria hiperdensa é o sinal de qualquer artéria que se localiza no encéfalo, mas principalmente a artéria cerebral média, que vai se encontrar hiperdensa na tomografia, como o nome diz, devido à formação de um trombo. E esse trombo geralmente ele tem um certo tempo já, e ele se locomoveu, por exemplo, uma embolização desse trombo, e ele vai ser visto na fase hiperaguda do AVE, demonstrando, percorrendo aí o caminho dessa artéria, que vai ficar mais densa, certo? Outros sinais que a gente pode observar são os que temos nessa imagem, que vão ser demarcados agora, que é o apagamento dos núcleos da base, nesse caso aí, apagamento de núcleo lentiforme. A gente colocou essas duas setas para você comparar sempre com o lado contralateral, certo? Você olha e vê o lado que está com sintomatologia, né? E vai comparar com o lado que não está, para ver aí se está apagado ou não. E é importante lembrar que se tiver uma isquemia antiga, isso pode prejudicar a sua avaliação, certo? Outra característica que a gente pode ver nessa imagem é a perda dessa diferença entre a substância branca e cinzenta que nós temos aqui, e o apagamento de suco também que nós temos em relação ao outro lado, apagamento da ínsula, ainda tem um pouco aqui, mas nós temos como perceber isso. Nessa imagem temos a hipodensidade, que pode ser vista também, que é decorrente aí do edema citotóxico e das alterações isquêmicas, e apagamento do núcleo lentiforme, né, que eu já falei, tanto na imagem como na outra, ok? Quais são as fases do AVE, né? O AVE isquêmico. Nós temos aí a divisão em 4 fases temporais. A fase hiperaguda, que nós vamos ter um AVE com menos de 6 horas. A fase aguda, que está entre 6 e 24 horas. Subaguda você vai ter mais de 24 horas e menos de uma semana. E a crônica, que vai ser acima de uma semana. Então, temos essas imagens demonstrando como seria a evolução típica de um AVE isquêmico, certo? Que começa pela fase hiperaguda, que a gente poderia ver aqui, por exemplo, um sinal da artéria hiperdensa, que nesse caso não existe. Que a fase hiperaguda é uma fase com menos de 6 horas, e nesse caso aqui a gente vê só uma dificuldade de diferenciar a substância branca da substância cinzenta nessa região aqui, bem difícil de avaliar, e uma diferença também no apagamento dos sucos, certo? Aqui a gente não vê praticamente nenhum suco, aqui nós vemos um pouco de sucos, certo? Aí seria a fase hiperaguda. Passando um pouquinho mais de tempo para a fase aguda, certo? Nós temos aqui um período entre 6 e 24 horas, onde a gente já consegue observar uma hipodensidade nessa região, certo? E mantém a diminuição de sucos, certo? E a dificuldade de diferenciar a substância branca de substância cinzenta, certo? Progredindo na imagem, a gente tem a imagem de um AVE subagudo, não é o mesmo paciente, por isso que a gente vê uma diferença na localização, mas para representar nós temos aqui um aumento da hipodensidade, certo? No AVE com 24 horas a uma semana, e no AVE crônico nós já temos isso aí bem estabelecido com a encefalomalácia, onde a gente já tem a substituição do parênquima cerebral por líquido cefalorraquidiano, para manter essa região aqui preenchida. E nós temos aqui também uma dilatação do ventrículo, uma dilatação que a gente chama de ex-vácuo, porque nós temos aqui uma redução da quantidade de matéria que tem aqui, e vai repuxar, vai ter uma pressão negativa que repuxar esse ventrículo, correto? Encefalomalácia é o nome disso.
Essa sequência de imagens eu coloquei aqui mais para a gente raciocinar na sequência de exames, na sequência de avaliações que a gente vai fazer nesse tipo de paciente com a suspeita do AVE, e para falar um pouco também sobre o estudo de perfusão da tomografia computadorizada, né? Bom, na primeira fileira a gente vê aqui uma tomografia sem contraste, certo? A gente pode perceber isso por conta dessa calota craniana bem espessa, diferenciando aí da ressonância magnética. E os vasos não estão realçados, né, como estariam se tivesse o contraste. Então, beleza, a gente vai procurar aqui sinais de AVE, seja ele isquêmico ou seja hemorrágico. A gente não vê sangramento nessa imagem. Se a gente visse o sangramento, pararia a avaliação por aí, a gente já poderia determinar a conduta. Mas não tem sangramento. Como não tem sangramento, a gente procura os sinais precoces de isquemia. Não podemos ver por essa imagem sinais precoces de isquemia. A gente pode procurar aqui questão de apagamento de suco. Não tem apagamento de suco, está totalmente simétrico aqui. Dificuldade de avaliação de separação da substância branca e cinzenta, não temos isso. Apagamento de núcleos da base, não tem também. Então, assim, a gente não vê nenhum sinal de isquemia. Então, esse paciente está sintomático e a gente não vê nenhum sinal de isquemia precoce. Então, a gente vai prosseguir na avaliação. Como é que a gente vai prosseguir? A gente vai fazer o estudo de perfusão. Esse estudo da perfusão, você vai injetar um contraste iodado e a máquina vai avaliar a distribuição desse contraste no encéfalo de acordo com o tempo, e vai gerar essas imagens coloridas. E nessa imagem aqui desse caso a gente observa que tem um defeito de perfusão aqui, tem uma dificuldade de perfusão dessa área, certo? Que não foi detectado pelo exame convencional, certo? E prosseguindo a avaliação, a gente vem aqui para uma angio-TC, certo? Que evidencia uma dissecção da carótida interna, ok? Mostrando aí qual foi o problema que esse paciente foi submetido, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ASPECTS, que é um protocolo de avaliação de tomografias computadorizadas de crânio, justamente para avaliar AVEs isquêmicos de artéria cerebral média, que são os mais comuns. Foi um estudo feito por um grupo de pesquisadores lá de Alberta, que é uma cidade lá nos Estados Unidos, e eles intitularam, né, o estudo deles com esse nome que está aí na tela, que gera essa sigla, que é mais fácil, né, que é o ASPECTS. E como é que funciona o ASPECTS? Ele vai avaliar essas 10 regiões que estão enumeradas aqui, certo? Você tem que olhar para cada uma dessas regiões e ver se tem algum sinal de isquemia nessas regiões. O paciente ele vai ter 10 pontos já, uma TC normal é uma TC de 10 pontos, e a cada região que você vê alguma alteração isquêmica, você vai reduzir um ponto, certo? Então, se eu tenho uma alteração na cabeça do caudado, o paciente já tem 9 pontos. Se você vê uma alteração no córtex da ínsula, um apagamento desse córtex da ínsula, você já vai ter aí 8 pontos, certo? E assim por diante. Então, é mais fácil a gente ver isso na imagem, então vamos ver aí essas 10 regiões na próxima imagem. Pronto, aqui nessa imagem a gente vê claramente quais são as regiões, que são algumas que eu comentei já anteriormente. A cabeça do núcleo caudado, certo? É uma das regiões que a gente tem que avaliar. A cápsula interna, certo? Que é essa região aqui de substância branca, a gente vai avaliar também. O núcleo lentiforme pode estar apagado, por exemplo. Temos aqui as regiões M1, M2 e M3 e temos a ínsula, certo? Como é que são essas regiões M1, M2 e M3? É uma divisão de 3 regiões aqui, como se fossem 3 terços. Existe aquela divisão formal com os parâmetros, com as referências anatômicas que tem no slide anterior, mas no dia a dia você vai basicamente dividir aqui em 3 e vai avaliar se tem alteração nessas regiões, certo? E como é que é o M4, M5 e M6? São justamente as regiões imediatamente acima do M1, M2 e M3, só que num corte imediatamente. São 2 cortes que vão ser avaliados pelo ASPECT, certo? Um corte que pega núcleos da base, que é esse aqui, que pega todos os núcleos da base, e um corte imediatamente acima do ventrículo lateral,
como vai ser mostrado na imagem aqui. Bom, aqui tá justamente a demarcação dos dois cortes que vão ser avaliados no Aspects, que é um corte que pega os gânglios da base, que estão aqui, e o corte que está enumerado como B aqui é o corte imediatamente aqui no topo dos ventrículos laterais, certo? Que vão ter aí as regiões M4, M5 e M6, que estão superiores ao M1, M2 e M3. Antes de falar aqui da ressonância magnética, a gente tem que lembrar qual é o propósito do Aspect, que é justamente definir se você vai trombolizar esse paciente ou não. No estudo deles, eles viram que era mais vantajoso trombolizar os pacientes que tivessem um Aspect com uma nota, né, de 7 para baixo. E um Aspect de 7 para cima, seria o paciente que não vai ser trombolizado, certo? Que não tem tanta vantagem. Então é assim que a gente vai avaliar, é uma maneira de basicamente você sistematizar essa avaliação. É uma escala um score muito bom, certo? E agora a gente vai ver as alterações do AVE isquêmico na ressonância magnética. O que a gente vai procurar no AVE isquêmico na ressonância magnética? As alterações são análogas às alterações da tomografia computadorizada. A grande diferença é que a isquemia aguda na tomografia computadorizada ela vai ser, como é que a gente pode dizer, vai ser uma imagem mais preta, vai ser uma imagem mais escura. No caso da TC vai ser uma hipodensidade, tender a uma hipodensidade, e enquanto que na ressonância magnética vai ser uma imagem mais branca, ou seja, tendendo a um hipersinal, certo? Ou seja, a gente vai destrinchar melhor essas questões mais à frente, mas a gente vai ter um hipersinal no T2, um hipersinal ou uma restrição da difusão na sequência de difusão, no DWI, e um hipossinal no mapa de ADC. Agora falando da principal sequência que a gente vai usar na avaliação do AVE isquêmico, na tomografia, na ressonância magnética, que é o DWI, é a difusão. Nós temos aqui 3 tipos diferentes de AVE isquêmico, acometendo 3 territórios vasculares diferentes. Aqui o território vascular da artéria cerebral posterior, aqui o da artéria cerebral anterior e aqui o da artéria cerebral média. Por que o DWI é tão importante? Porque o DWI é a sequência chamada de sequência do AVE, certo? Ela é a sequência que consegue perceber as alterações isquêmicas com mais precocidade, com mais rapidez. Como é que funciona essa sequência de difusão? É importante a gente saber para a gente conseguir observar as alterações e saber o que a gente está vendo. Primeiro, o que é o movimento browniano? Está sendo representado aí por essa imagem. O movimento browniano é um movimento aleatório e caótico das partículas, que pode ser tanto uma partícula de água, pode ser a partícula que está lá dentro das suas células. Todas as partículas elas têm um movimento browniano, que é justamente aí uma manifestação das leis da termodinâmica, onde a gente tem que os corpos são compostos de partículas. Essas partículas, como não estão na temperatura do zero absoluto, elas têm uma agitação térmica e elas vão se mover nesse movimento browniano. Do mesmo jeito é a água, a partícula de água imersa tanto no interstício do nosso cérebro, como dentro das células dos neurônios, né? Dentro dos neurônios. Então, por que é importante? Porque na difusão ela vai justamente captar a restrição ou não dessa difusão. Lembrar que essa difusão dessas moléculas, a difusão, quando eu falo, é a movimentação dessas moléculas. Lembrar que as moléculas que eu estou falando é do extracelular. A do intracelular não vai interferir tanto nisso. A do extracelular que está sendo ali avaliada. Bom, aí como é que funciona? Você tem aqui as diversas células, vamos dizer que essas células sejam neurônios, e você vai ter, eu representei aqui apenas uma molécula, mas a gente vai ter muitas moléculas de água se movimentando livremente entre essas células. Então, se você tem alguma alteração que dificulta, que restringe essa difusão, que restringe esse movimento das moléculas de água, dos prótons, né, no extracelular, você vai ter aí, num caso, por exemplo, do edema citotóxico, você vai ter uma restrição da difusão. Essa restrição da difusão, ela brilha na sequência de difusão. Tudo que restringe a difusão vai brilhar, ou seja, vai dar um hipersinal. E quando você tem uma facilitação da difusão, você vai ter um hipossinal, você vai ter uma imagem mais escura, certo?
Uma maneira de raciocinar de forma mais fácil que eu uso para lembrar disso, eu tento pensar que cada colisão dessa de uma molécula de água que está no extracelular com as outras moléculas entre si e com as células em volta, ela produz um pouco de brilho, produz um pouco de luz. Então, quanto mais elas colidirem, quanto menos espaço tiver, elas vão colidir mais e vão produzir mais luz, portanto a imagem vai estar um hipersinal, vai estar mais clara, né? Vai estar mais brilhosa. Do mesmo jeito é o contrário, se estiver batendo menos, se estiver colidindo menos, vai estar produzindo menos brilho, então vai ser uma imagem mais escura. Só que isso não é o que ocorre na física mesmo, da captura da imagem na sequência de difusão. Isso é só uma maneira fácil de você tentar memorizar como é que funciona, certo? Tentar memorizar aí como é que você veria essa imagem na sequência de difusão. Então, indo para essa imagem aqui. Essa imagem não é uma sequência de difusão. Essa imagem é de uma tomografia computadorizada de crânio. Nós temos aqui essa calota craniana bem espessa, né? E se você for procurar uma alteração, certo? Uma alteração precoce de isquemia, você tem uma certa dificuldade, mas você forçando muito a barra, você consegue ver tanto nessa imagem aqui, como nesta aqui, que tem um apagamento dos sulcos e uma perda da interface entre substância branca e substância cinzenta, certo? Mas é uma coisa bem sutil. Aí você vai comparar essa imagem, agora comparando com a sequência de difusão de uma ressonância magnética desse mesmo paciente. Lembrando aqui, que está circulado agora, que esse paciente no exame anterior, ele só tinha essa alteração bem sutil, esse apagamento de sulco, mas na sequência de difusão, no mesmo momento, ele já tem essa alteração absurda aqui de sinal, que qualquer pessoa que não precisa ser um especialista, radiologista, para perceber que aqui está isquemiado, certo? Então, por isso que é a chamada sequência do AVC. A sequência de difusão é chamada de sequência do AVC, sequência da isquemia, porque ela é muito boa para isso. Bom, nessa imagem aqui eu quero que vocês percebam, de acordo com esse gráfico, como é que é o comportamento do sinal de acordo com o tempo nas diferentes sequências. Começando pela sequência T2, certo? Nós temos aí a divisão, né, do AVE agudo, do AVE em 24 horas, do AVE em 7 dias e em 30 dias. A gente vê que o aparecimento das alterações é mais tardio. Aqui no começo a gente mal vê a alteração, depois a gente vai ver o hipersinal ficando mais intenso e aqui o hipersinal bem evidente. E isso é o que é manifestado nessa curva aqui, que é mais tardia, né? Ela levanta mais devagar. No caso da difusão, essa curva ela sobe, certo? Com mais rapidez, então a gente vê sinais de isquemia com mais precocidade, certo? Mas essa curva também vai descer depois de um tempo, até gerando o efeito que a gente chama de fogging, que vai ser justamente aquela área que tinha lesão, que tinha uma alteração radiológica evidente, ela passa a ser uma área com aspecto normal no exame, certo? Por que isso acontece? Porque no início do AVE você tem uma restrição da difusão, certo? Por conta do edema citotóxico. As células estão crescendo, as células estão ficando engurgitadas e o espaço extracelular está mais apertado para as moléculas de água se moverem. Portanto, vai restringir a difusão dessas moléculas de água que estão no extracelular, provocando esse brilho. Beleza. Só que aí, com o tempo você vai ter o edema vasogênico, que é aquele outro que eu expliquei também, que vai promover o escape de água dos vasos, porque o vaso vai estar com a permeabilidade aumentada. Portanto, você vai ter mais espaço no extracelular para essas moléculas de água se moverem, e daí você vai ter uma redução desse sinal, ok? Por isso que com o tempo o edema vasogênico vai compensando isso aí e o sinal vai diminuindo, certo? Aqui vai ter o mapa de ADC, que é justamente o contrário do que a gente vê no DWI. Ele é o oposto, é como se fosse o negativo do DWI em situações verdadeiras, da isquemia verdadeira, né? Se você tiver o efeito T2, você não vai ter essa situação inversa. Então, se você quiser conferir se o que você está vendo no DWI é verdadeiro, você tem que comparar com o mapa de ADC. Se tiver negativo, né, se tiver tudo o contrário, então o que você está vendo no DWI realmente é uma isquemia. Ok? E a curva, a gente pode ver que a curva é bem simétrica, aqui bem o contrário do que a gente vê na curva
do DWI. Bom, nessa imagem a gente vê aqui um raciocínio que é usado na avaliação do paciente com isquemia pela ressonância magnética. A gente viu anteriormente na TC que a gente pegava a TC normal e comparava com a TC de perfusão. Aqui a gente tem a sequência de difusão comparando com a sequência de perfusão. Essa sequência, apesar dela estar preto e branco, ela é uma sequência essa sequência aqui no meio, né? Ela é de perfusão. E a gente tem aqui o seguinte: a gente pegou o paciente, submeteu ele à ressonância magnética e ele apresentou essa área alterada, essa área com restrição da difusão, essa área com isquemia. Essa área com isquemia é a área que já morreu, certo? Essa área é a área que não tem mais volta, não tem mais o que fazer. Você pode tratar esse paciente que essas células já morreram, elas não vão mais retornar à sua situação natural. Aí você vai submeter esse paciente a uma sequência de perfusão, que vai mostrar uma área muito maior aqui, certo? Em sofrimento, que é essa área que foi demarcada em vermelho, certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai comparar a área que era só da difusão, que é a área que morreu tudo já, e a área que está em sofrimento. E você vai ter esse mismatch, que vai ser justamente a área de penumbra, que é a área que está em risco, certo? Essa área azul, que é a área que está em risco de ser totalmente destruída, né? de ter a necrose celular. Então a gente tem que esse paciente aí é um paciente bom candidato para uma terapia intervencionista, uma terapia, uma trombólise, que você vai recuperar bastante coisa, bastante tecido, né, em risco. Você tem uma chance grande de uma boa resposta terapêutica. Situação que a gente vai ver aqui são duas sequências diferentes aqui da ressonância magnética. A primeira delas a gente vê que é a sequência T2, porque a substância branca está mais escura, a substância cinzenta está mais clara e o líquor está aqui bem branco, tá? No hipersinal aqui, que é uma característica do T2. E essa outra sequência é o T1, que é justamente o contrário. O líquor mais escuro, substância branca realmente branca, e a substância cinzenta está cinzenta de fato, sendo aí as características mais anatômicas, né? que é justamente o T1. Então, o que a gente vê nessa imagem? A gente vê alguma alteração de isquemia precoce? Não, a gente não vê nenhuma alteração. A diferença aqui, não há diferença aqui da quantidade de sulcos e giros, não há dificuldade na diferenciação da substância branca e cinzenta, não há apagamento muito evidente aí dos núcleos da base. Se a gente forçar muito a barra, vê um pouquinho aqui, mas vamos prosseguir. Essa imagem, a seguir a gente tem as sequências de difusão, certo? Difusão aqui embaixo, e a perfusão. Na difusão, a gente vê que tem uma área, certo, de lesão importante, uma área aqui muito grande, inclusive, de restrição da difusão, certo? E se você comparar com a imagem ao lado, que é do estudo de perfusão, você tem a área aqui coincidindo com essa mesma área da difusão. Isso é um péssimo sinal, porque quer dizer que a área que está em sofrimento coincide com a área que está morta. Então, não tem uma grande área de penumbra, e então não vale muito a pena trombolizar esse paciente. Pronto, nessa situação aqui, nesse caso, nós vamos ter a situação inversa. Por quê? A gente tem a sequência de DWI com essa área de restrição à difusão, essa área que está brilhosa aqui, essa área é a área que está esquemiada, e a gente pegou aqui e foi conferir se isso era verdade. Foi ver o mapa de ADC, está realmente o contrário, está negativo, né? Tá escuro, está uma área de hipossinal, então a gente tem uma restrição à difusão verdadeira, beleza. Então essa áreazinha aqui está esquemiada. Vamos fazer agora a sequência da perfusão. Na sequência de perfusão a gente vê essa parte em vermelho toda aqui, essa parte aqui mais avermelhada, é a área que está sofrendo, está em sofrimento isquêmico, é a área em risco de lesão permanente, certo? Portanto, é uma área bem maior em risco comparada com a área que foi destruída. Então, é uma penumbra muito grande e vale a pena, sim, com certeza, tratar esse paciente com a terapia trombolítica.
Bom, agora a gente tem aqui essa tabela falando um pouco sobre as diferenças, né, as vantagens e desvantagens com relação à escolha da tomografia computadorizada e a ressonância magnética como um exame de imagem para avaliação do AVE isquêmico, certo? Comparando então a tomografia computadorizada com a ressonância, a gente tem que a disponibilidade da tomografia é bem maior do que a da ressonância magnética, ao passo que na tomografia computadorizada nós temos um exame muito mais rápido do que na ressonância magnética, apesar que o tempo registrado aqui é de 5 minutos para a tomografia e 15 para a ressonância magnética, mas a gente sabe que na nossa realidade aqui, esse tempo da ressonância magnética é ainda maior, é ainda mais demorado. Tem uma particularidade da avaliação da sequência do estudo de perfusão, em que a ressonância magnética consegue avaliar todo o parênquima cerebral, enquanto que a TC não consegue. Temos também a questão da radiação ionizante, que você vai submeter o paciente à radiação ionizante na tomografia e não vai submetê-lo a isso na ressonância magnética, ou seja, um ponto para a ressonância magnética e um ponto positivo para ele. E tanto a tomografia computadorizada como a ressonância magnética vai ter o efeito tóxico ou a possibilidade alérgica dos contrastes, que no caso da TC é o contraste iodado e no caso da ressonância magnética é o gadolínio, certo? Mas a gente sabe que na nossa realidade a ATC é muito mais utilizada, muito mais disponível, certo? Na nossa realidade de Brasil, né? Agora vamos para a tomografia computadorizada do AVE hemorrágico. O que a gente vai precisar avaliar? A gente vai ter que avaliar essas diversas coisas aí que vão alterar o prognóstico do paciente, por isso são importantes de serem avaliadas, que é a localização desse sangramento, o tamanho e volume desse sangue, a forma, se ele é regular, se ele é irregular, isso vai até nos ajudar, por exemplo, na situação de diferenciar um AVE H primário de uma transformação hemorrágica, de um AVE isquêmico, a densidade, se é homogênea, se é heterogênea, a presença ou ausência de hemorragia intraventricular, certo? Porque isso aí altera bastante o prognóstico. O paciente que tem sangue no ventrículo ele é mais grave do que o paciente que não tem. A presença ou ausência de hidrocefalia, que pode até ser ocasionado por essa presença aí do sangue dentro dos ventrículos, porque esse sangue pode obstruir o escoamento do líquido céfalo-raquidiano, causando a hidrocefalia, e isso pode trazer consequências graves para o nosso paciente. E quando for feita a angio-TC, você vai avaliar a presença ou ausência do sinal de ponta ou de malformações arteriovenosas. Bom, a gente pode classificar de diversas maneiras o AVE hemorrágico. Uma maneira é você classificá-lo de acordo com a localização, que é a localização lobar, a localização em núcleos da base, cerebelar ou pontina, certo? Você vai avaliar onde foi que sangrou. Você pode classificar também de acordo com a etiologia, se for uma etiologia hipertensiva, o paciente com hipertensão descontrolada, e isso culminou num AVE hemorrágico, uma hemorragia subaracnoide, que alguns classificam como sendo um acidente vascular cerebral, outros não, acham que é só uma situação à parte, né? Um tipo de hemorragia à parte. Você pode ter uma hemorragia secundária a um tumor, o tumor cresceu demais e sangrou, uma transformação hemorrágica do AVE isquêmico e uma malformação arteriovenosa que acabou se rompendo e sangrando pela fragilidade inerente a esse tipo de vaso, né? Existem diversas outras classificações, mas não cabe a gente ficar perdendo muita energia nisso, porque não tem grande aplicabilidade nessa aula. Muito importante falar dos aneurismos de Charcot-Bouchard. Quem são os aneurismos de Charcot-Bouchard? Eles são decorrentes principalmente de altas pressões exercidas na parede de arteríolas pequenas encontradas no encéfalo, principalmente em pacientes que apresentam uma hipertensão descontrolada e maltratada. Essas arteríolas submetidas a grandes regimes de pressão vão ter dilatações, pequenas dilatações, que vão ser justamente esses aneurismos, que são regiões frágeis, certo, desse vaso, que podem trombosar e formar infartos lacunares, vazar e formar microhemorragias, vazar esse plasma dentro desse vaso e romper, realmente promovendo o sangramento, promovendo a hemorragia,
E quem são as principais artérias que são acometidas por esse problema? São as artérias lentículo-estriadas, mostradas aqui nessa imagem, certo? E um pequeno infarto ou uma pequena hemorragia nessa região, já que todas as fibras motoras passam por essa região da cápsula interna, podem gerar uma sintomatologia importante, como uma hemiplegia do lado contralateral. E o que a gente vai buscar na tomografia de crânio do AVE hemorrágico? A principal alteração vai ser a hiperdensidade, certo? Tudo que for hiperdenso a gente tem que pensar numa situação de déficit neurológico focal súbito, e você olhar a imagem de tomografia de crânio, você vê uma hiperdensidade, você pensa em sangramento, automaticamente. Aqui é uma situação que você tem uma hemorragia intraparenquimatosa, certo? Uma hemorragia grande, extensa, a gente pode até chamar de hemorragia lobar ou de hematoma intraparenquimatoso, ou mesmo só acidente vascular encefálico hemorrágico, certo? Nessa outra imagem, eu coloquei aqui a mais a título de informação, mas essa imagem seria mais, esse assunto seria mais pertencente à aula de trauma crânioencefálico, mas é importante saber diferenciar que isso aqui é uma hemorragia subaracnoide, que é a hemorragia justamente que vai percorrer esses contornos das fissuras, dos sulcos, certo? Das cisternas, da base e do espaço subaracnoide, certo? Toda hemorragia que for assim, seguindo esses espaços, vai ser uma hemorragia subaracnoide, que vai ser classificada lá pela escala de Fleischner, certo? Que vai ser quanto mais grave for, mais ela vai invadir ventrículo, etc, certo? Aqui é uma ilustração que mostra esquematicamente como é que funciona a hemorragia subaracnoide. A gente tem aqui uma ampliação dessa imagem que mostra a pia mater em contato direto com o tecido cerebral, a dura mater mais externa e entre elas, certo, o espaço subaracnoide, certo? Esse espaço subaracnoide é rico em vasos. Aqui nós temos um aneurisma representado nesse espaço subaracnoide que rompeu e fez um AVEH, né, uma hemorragia subaracnoide, que vai contornando esses espaços aqui, como está mostrando na ilustração, contornando os sulcos, certo? Com relação à ressonância magnética, como no AVE hemorrágico é uma sequência, é um tipo de exame em que se torna muito complexa a avaliação, eu vou preferir não abordar esse tema nessa aula, certo? O AVE hemorrágico, ele muda muito de característica, tanto com relação ao tempo, como com relação ao tipo de sequência que está sendo avaliada. Então ia ficar uma coisa muito maçante, muito complexa, e que não ia acrescentar muita coisa, até porque a tomografia computadorizada é um excelente exame para avaliar sangramentos, certo? Então vamos falar agora de alguns casos para a gente poder exercitar um pouco. Caso 1, a gente tem essa imagem aqui ao lado. Eu queria que vocês me dissessem qual o diagnóstico, qual a provável lesão vascular responsável e qual a principal doença de base relacionada. Você pode dar uma pausada, dar uma analisada na imagem e depois que você pensar na sua resposta, você vê aqui o que é que eu esperava ouvir para essa imagem. Que é o seguinte: essa imagem ela é uma hemorragia, certo? A gente vê aqui uma hiperdensidade, uma hemorragia intraparenquimatosa muito próxima aos núcleos da base, próxima do tálamo, já tem aí sangue dentro do ventrículo, do corpo posterior do ventrículo lateral, que também está hiperdenso. É uma lesão, pela sua localização muito próxima às artérias lentículo-estriadas, nos fazem pensar que seja decorrente de um aneurisma de Charcot-Bouchard que se rompeu, e a doença de base relacionada principalmente seria a hipertensão não controlada, certo? Então a VAH, intraparenquimatoso, certo? A lesão vascular, os aneurismas de Charcot-Bouchard, e uma doença de base, a hipertensão. Caso 2, mesma metodologia, vocês pausam, pensam nas respostas de vocês para cada pergunta dessa, depois continuam, que a expectativa de resposta é a seguinte: qual a sintomatologia esperada? Pela localização desse sangramento, que está aqui em cerebelo, certo? Muita gente pode pensar que essa região aqui seria de córtex occipital, de lobo occipital, certo? Mas não é. A gente vê aqui que temos aqui já uma região infratentorial, certo? Então isso aqui é o cerebelo. Temos uma hemorragia intracerebelar,
E qual seria o sintoma esperado? Seria a sintomatologia de ataxia, rebaixamento de nível de consciência, dismetria, certo? Esse tipo de coisa. Então, fator de risco para o desenvolvimento dessa enfermidade também seria a hipertensão. Existem outros, mas o principal que eu esperava ouvir aqui é a hipertensão. O diagnóstico eu já falei, é um AVH cerebelar e a localização cerebelo, como eu já falei, certo? Caso 3, podem pausar, certo? Depois continua e ouve a resposta. Qual é a resposta? Paciente masculino, 85 anos, com hemiplegia direita e disfasia. Hemiplegia direita. Então, acometimento, certo? A alteração sintomatológica foi direita. Então, a gente já vai olhar para o lado esquerdo. Mas qual região? Qual região do lado esquerdo? Você vai olhar a região do território, certo? Território de artéria cerebral média, já que o paciente teve uma hemiplegia direita e disfasia, ou afasia, certo? A gente sabe que a artéria cerebral média ela vai irrigar justamente as áreas motoras e as áreas de fala, de expressão, de linguagem, que são as áreas de Broca e Wernicke, certo? Que normalmente ficam do lado esquerdo do cérebro, que é o hemisfério esquerdo, que é o dominante normalmente, por isso que a maioria das pessoas é destra, certo? Então, o território vascular que merece mais atenção é o território esquerdo da artéria cerebral média. Então, seria esse território aqui, certo? Quais os sinais radiológicos do exame ao lado? Quais são? Nesse exame, essa é uma pergunta mais difícil, certo? É uma coisa mais... é um detalhe mais difícil de observar. A gente tem aqui um apagamento bem discreto aqui dos núcleos da base, núcleo lentiforme e núcleo cabeça do caudado, mas a alteração discreta aqui que a gente vê, mais discreta, é a da artéria hiperdensa, certo? Que é a artéria cerebral média no momento que ela é já chamada de M2, que ela está aqui na fissura silviana, e esse sinal passa a ser o sinal do ponto, né? Esse sinal do ponto é esse aqui, que a artéria foi cortada transversalmente, ok? Já é um sinal aí de um sinal bastante agudo de um AVE, isquêmico, certo? Ok? Do outro lado, a gente tem algumas alterações que levam a gente a crer que tem uma sequela de AVE antigo aqui, por essa alteração aqui de hipodensidade na ínsula e essa dilatação ex-vácuo puxando aqui o corno posterior do ventrículo lateral, certo? Que está aqui maior do que o lado contralateral, certo? São esses os achados. Então, o provável diagnóstico é um AVE isquêmico agudo, hiperagudo, com alterações, né, com sequelas de um AVE prévio, certo? Um AVE crônico. Já no caso 3 é o mesmo caso, certo? É o mesmo caso anterior. O caso anterior, 5 dias depois, o paciente apresenta o agravamento do quadro e é obtido o exame ao lado, certo? Então o exame ao lado é esse e se pergunta o que foi que aconteceu, certo? É o mesmo paciente que tem a sequela de AVC desse lado aqui e aqui nós tínhamos um AVE agudo, né? Um AVE isquêmico agudo, só que agora ele tem uma alteração, né, do seu aspecto. Primeiro nós temos aqui uma hipodensidade importante, nos leva a crer que tem aqui um edema vasogênico importante, que está diminuindo essa densidade do material, do tecido cerebral. E nós temos umas regiões aqui com hiperdensidade, que seria justamente o sangramento. Ou seja, nós temos aqui, como um diagnóstico, uma transformação hemorrágica de um AVE que fora isquêmico e agora, no momento, um AVE hemorrágico também, certo? Nessa questão, nesse caso 4, nós temos aí as seguintes perguntas. Quais são as sequências dos exames ao lado? Os exames ao lado são a sequência de difusão, sendo essa primeira aqui, e a sequência do mapa de ADC, que é justamente aquela que a gente vai usar para conferir se o que a gente está vendo aqui é verdadeiro, certo? Qual o diagnóstico e qual o território vascular acometido? Vamos lá. Primeiro, onde é que a gente vê a alteração? As alterações estão aqui onde as setas apontam. Aqui, em região de tálamo e em região occipital, certo? Lobo occipital. Além disso, uma característica importante, não é acometimento apenas de um lado, de um hemisfério. Temos um acometimento bilateral, de dois hemisférios. Outra coisa, o que a gente vê na difusão, a gente está vendo o contrário no ADC. Portanto, é uma alteração verdadeira, uma restrição de difusão verdadeira, não é apenas um efeito T2.
certo? Vamos lá, o que é que faz a gente ter uma alteração que vai ter um acometimento bilateral do encéfalo, certo? Um AVE que a gente aqui até o momento a gente pode acreditar que ele é um AVE isquêmico, certo? É um acometimento de uma artéria que seja mais proximal e que ela se bifurque lá na frente, indo para os dois hemisférios. Pela localização, pela distribuição que a gente vê aqui, seria um AVE de circulação posterior, podendo ser de artéria basilar, podendo ser de artéria vertebral, certo? Mas o importante é saber que é de circulação posterior, ok? Porque ele está pegando essa região específica aí e em zonas, inclusive, separadas, certo? Então é uma lesão bastante proximal, o diagnóstico é esse, uma AVE isquêmica, e o território vascular é esse que eu comentei. Então era isso que eu tinha para falar, eu espero que seja de alguma ajuda para quem está assistindo esse vídeo. Esse é meu e-mail para quem quiser mandar alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão. E muito obrigado.